Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bem-vindo a você que chegou aqui no Descobridamente, o seu podcast sobre saúde mental. Aproveitando para reforçar, para que você não possa esquecer de se inscrever aqui nesse podcast, ativar o sininho para você ficar atento aos novos episódios e nos seguir lá nas redes sociais, viu? No Instagram, no YouTube, no TikTok. Estamos em todas as plataformas. Hoje não vai ser uma meditação como os outros episódios, mas vai ser uma reflexão que vai fazer a gente meditar muito. Uma reflexão que vai fazer a gente pensar e refletir um pouco a respeito da nossa vida. Hoje eu vou falar sobre esquemas. O que são esquemas, né? Essa palavra aplicada ao nosso comportamento, à nossa psique, aos dilemas humanos. Esquema, dentro do campo da terapia, nada mais é do que os recursos que utilizamos para sobreviver diante de situações difíceis. Veja bem, se uma pessoa viveu uma grande repressão ao longo da sua infância, ela foi forçada, notadamente, a esconder as suas forças, as suas habilidades, a sua verdadeira opinião, ou seja, a identidade. Talvez você conheça alguém que é extremamente espalhafatoso ou extremamente extrovertido. Aquela pessoa que sempre está buscando uma espécie de o que a gente chama de chamar atenção, né? De querer ocupar o ambiente de uma maneira, na verdade o termo é esse mesmo, não espalhafatoso, é que, me desculpe essa palavra que parece um termo pejorativo, mas eu digo é aquela pessoa que ela tende a se espalhar muito rapidamente, como se alguém quisesse ocupar o lugar e o ambiente sem respeitar o espaço e o limite das outras pessoas. Geralmente essas pessoas têm um esquema compensatório. Um esquema. Interiormente ainda se sentem reprimidas, ainda se sentem castradas e punidas. Mas usam esse esquema de chamar a atenção para tentar compensar em um trauma e uma dor interior que lá dentro lhe assola de maneira muito perversa. Um trauma que muitas vezes pendura por anos. Veja outro esquema muito interessante. Geralmente, existem muitas pessoas, crianças, que se sentiram muito abandonadas na infância, que necessitaram de cuidados e que não foram assistidas emocionalmente. E na vida adulta, algumas pessoas dessas se tornam indivíduos que são muito caridosos, muito solidários e estão sempre ali ajudando o outro. Mas não necessariamente a pessoa faz isso de uma forma saudável, mas numa intenção de encobrir aquela dor e aquele trauma, aquele vazio profundo de abandono que existe por trás. Muitas vezes é uma pessoa que está pedindo socorro. Esses são alguns esquemas mais camuflados, alguns esquemas que não são tão diretamente identificáveis, mas são muito utilizados para quem observa, para quem consegue
ter uma leitura emocional de si mesmo. Não é para vocês saírem por aí analisando o outro, mas é para você fazer uma leitura. Por que você faz o que você faz? Né? Por que você se enche de tarefas agora? Será que você não está tentando compensar uma crença disfuncional que alguém te disse que você não servia para nada? Por que você busca esse equilíbrio energético de uma maneira, esse equilíbrio espiritual de uma maneira obcecada, muitas vezes deixando de viver a vida, de aproveitar o aqui e o agora, só pensando em planejar o futuro? Será que você não está tentando compensar uma crença de que uma coisa ruim ou negativa vai acontecer? São esquemas diretos e indiretos. E algumas vezes são traumas que escondem emoções que não conseguimos lidar. Veja mais um exemplo. Alguém que era filho único e de repente ganhou uma irmã ou um irmão, tanto faz, e se sentiu não visto, se sentiu negligenciado. Essa pessoa provavelmente tende a ser uma pessoa que se negligencie ao longo da vida, mas não necessariamente a razão disso existir está ligada diretamente ao fato, mas pode estar ligada a emoções reprimidas de alguém que se sentiu culpado por não despertar o interesse das outras pessoas, ou um ciúme muito grande, e alguém que não consegue lidar com esse ciúme dos pais, ou seja lá quem for. Outro esquema muito comum, só para a gente fechar. Muitas pessoas, após um relacionamento, conseguem ter muita dificuldade de entrar em outro. Após um relacionamento amoroso que terminou com uma experiência traumática e dolorosa. E muitas vezes as pessoas chegam para a gente nas consultas dizendo: olha, foi fulano, aconteceu isso e eu quero superar esse fato. É um esquema muito provável, mas o que a gente observa muito é que por baixo de toda essa capa tem alguém que muitas vezes não se sentia na permissão de ter um relacionamento amoroso, porque lá atrás estava indisponível, ligado a algum adoecimento, muitas vezes um abuso que sofreu na infância, um abuso sexual, um abuso psicológico. Então, quando chega na vida adulta, essa pessoa trava. E é bem interessante que quando a gente começa a fazer o processo de investigação terapêutica, a gente percebe que muitas vezes, por proteção, a própria pessoa ela provoca o fato. Vamos para ficar mais exemplificado, mais trivial. Tem uma situação muito difícil que aconteceu na sua infância e você não consegue lidar. Então você foi promovido, um exemplo. Você foi promovido no seu trabalho. Só que isso vai confrontar crenças e acontecimentos que você viveu aí na sua adolescência. Então o que você faz? Você começa a sabotar inconscientemente. Ou seja, criar outros fatos de modo que crie um problema no presente, você se liberte da promoção e não veja aquilo que é muito dolorido que você não consegue acessar. A mesma coisa são com relacionamento amoroso. Às vezes a pessoa está na oportunidade de um relacionamento que vai ser bom para a vida dela, mas aquilo ressoa
com crenças de desvalor, com abusos que ela sofreu na infância. Então ela começa a criar o conflito dentro do relacionamento, que é inconscientemente o desejo que aquilo acabe, por mais que seja bom, mas é por uma necessidade de não ter que confrontar acontecimentos anteriores que ocorreram no seu passado. Então, é só para a gente ter uma noção intuitiva, para a gente conseguir se enxergar de uma maneira melhor, de uma maneira mais clara e mais vívida, porque se eu for continuar falando, nossa, é muito esquema que existe, né? Cada caso é um caso, mas os esquemas, eles são estruturas que criamos para sobreviver. São recursos que a gente adapta para conseguir lidar com situações difíceis, para conseguir lidar com momentos que a gente ainda não tem estrutura. Mas na vida adulta, tendo conhecimento disso que ocorreu comigo, tendo conhecimento que eu sou responsável pela minha história, eu posso trabalhar essas memórias, ressignificar esses eventos, né? Digerir, fazer o reprocessamento das emoções, para que eu não mais precise estar repetindo os fatos e preso a mágoas profundas, para que eu possa realmente me libertar e ter uma vida mais leve, alcançar os meus sonhos, viver os meus objetivos, minhas metas e realizar aquilo que eu quero. Então é muito importante esse processo de autorreconhecimento, né? Esse processo de autoconhecimento e de busca por caminhos de soluções que possam garantir o meu lastro emocional para sustentar aquilo que eu quero na minha vida. Porque toda vez que você vai crescer externamente, você também precisa crescer internamente. E para isso, eu estou aqui para te ajudar e te atender da melhor forma possível. Então, se você chegou até aqui nesse podcast e você se identificou com os esquemas, marque um momento para que a gente possa entrar com o processo de intervenção terapêutica, desde o reiki, a hipnose, a constelação, o espelhamento, a apometria, que ajuda muito em alguns casos. Qualquer processo que seja mais adequado ao seu caso. E assim a gente termina por aqui. É um podcast mais curtinho hoje, mas é um podcast com muita informação pontual, bem diretivo, para de qualquer forma, independente de qualquer coisa, possa agregar valor ao seu dia e agregar valor à sua vida. Então, tudo de bom para você. Bom final de semana e não esquece de dar o seu joinha e de seguir a gente aqui, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e tudo de bom.